Por que Calegari não bateu o pênalti? Eu não tenho essa resposta. Não tenho. Mesmo depois de quase 15 perguntas ao Eduardo Barros na coletiva, e mesmo depois de todos os jogadores passarem pela zona mista, mas nenhum ter falado, eu sigo sem essa resposta clara. A única coisa que a gente tem, e hoje a gente vai mostrar aqui, é a fala do John Arias e a fala do Eduardo Barros, que foi bem vaga. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, sou tricolor de coração, e a gente nesse vídeo aqui vai falar disso. Vamos lá, eu tô tentando organizar os pensamentos para esse vídeo não ficar muito maluco, não ficar um vídeo longo nem nada disso. Mas se você tava em outro planeta e não sabe, Calegari perdeu um pênalti que decidiu a partida. E, bem, a gente quis entender o porquê Calegari bateu o pênalti, se a gente consegue contabilizar facilmente 3 jogadores à frente dele para cobrar. Ganso, John Arias, que são os 2 cobradores do time, e Keno, que acabou de chegar. Eu acho que já foi cobrador no Atlético Mineiro. Bem, tentar entender isso. O que aconteceu dentro de campo, eu vou narrar o que eu vi da tribuna de imprensa, que não é o mesmo que passa na TV, mas que eu vi, que você pode rever no meu YouTube, a transmissão inteira e tal. Eu falo nesse exato momento. Falo, olha, o Samuel Xavier sai o pênalti, o Samuel Xavier corre e fica na marca do pênalti. Para prevenir isso é algo normal. Para prevenir que os jogadores não ficam ali chutando e tal, e atrapalhando a marca do pênalti. E a bola tava ali solta. O Calegari vai até a bola, ele pega a bola e bota debaixo do braço e vai para a marca do pênalti. Eu fiquei, achei estranho. No início achei nem que ele ia bater, mas depois estava muito claro que ele quer fazer a cobrança. Por que ele fez isso? Vamos lá. A gente ouve primeiro o John Arias, na saída de campo, respondendo a repórter da Band. Ele foi perguntado e falou isso daí. Primeiro clássico da temporada, o Fluminense saiu aí derrotado. E o torcedor queria entender o porquê que o Calegari bateu o pênalti. Isso já foi combinado durante essa semana, porque você costumava bater, Ganso também, Cano, se você pudesse explicar. Bom, eu não gosto muito de falar cabeça quente, porque às vezes as pessoas terminam falando coisas erradas. Mas bom, Calegari é um ótimo jogador que trabalha muito, que faz as coisas bem. Na semana ele estava praticando junto com o Ganso, junto com eu, e o cara tinha essa confiança de bater o penal. Lastimosamente errou, assim como pude errar Ganso, como pude errar eu, qualquer erra um penal. E não foi por isso que nós perdimos. Tá dito pelo John Arias, a primeira versão que a gente ouve. Ele não queria falar porque de cabeça quente ele poderia falar besteira. Foi até uma interpretação diferente do que eu tinha tido a primeira vez que eu ouvi, com calma, mas claramente ele não gostava de falar de cabeça quente por causa disso. Mas ele fala que é uma decisão de campo e que o Calegari quis bater o pênalti. Pegou a bola e quis bater e que ele treina e bate. Bem, a gente agora vai ouvir, ou melhor, a gente não vai ouvir, o que outros jogadores falaram. Ganso, Keno, Nino, que é o capitão do time. A gente não vai ouvir Fábio, experiente também, jogador, Samuel Xavier também, que é um que sempre bota a cara na reta ali para poder falar nos momentos ruins. Por exemplo, no jogo contra o América Mineiro é ele que aparece para falar. E a gente não vai ouvir esses jogadores porque nenhum deles passou para dar entrevista na zona mista. E aí precisa entender o que é a zona mista. A zona mista é um lugar, eu já expliquei num outro vídeo, mas aliás, eu não cheguei a lançar esse vídeo que eu expliquei. Pra vocês entenderem. É um lugar tipo esse aqui, não é aqui, tá? É do outro lado. Mas é como se os jogadores passassem ali, ó. Viessem, passassem ali. E a gente daqui, os jornalistas, né, como se estivessem aqui, ficassem, o Ganso, vem falar com a gente e tal. Normalmente é assim que funcionam as zonas mistas, né? Vários jornalistas aqui, o jogador passa, vem falar e a gente faz a entrevista. No Fluminense não funciona assim. Aqui no Maracanã não funciona assim. Esse espaço que eu mostrei é como se tivesse um tapume na frente. E a gente não tem contato com os jogadores. Ou seja, vem o jogador que quer ou o jogador que a assessoria convence de vir falar. E isso é assim em vários jogos. Na Vitória surgem 2, 3, 4 jogadores, todo mundo quer dar entrevista, todo mundo quer falar. E hoje nenhum jogador veio falar. A gente não sabe se foi, talvez, ainda um reflexo do André no jogo passado, aparecendo para dizer que teve proposta diferente do que talvez era a intenção do Fluminense divulgar. A gente não sabe se é por uma decisão, e se for isso, eu falo sem nenhum receio, uma decisão covarde dos jogadores, de se esquivarem da pergunta que poderia causar algum problema. Novamente, não estou falando que eles foram covardes.
falando que se foi uma decisão deles, de nenhum vir falar para poder não responder sobre isso, foi uma decisão covarde. Não sei, mas ninguém falou. E isso é muito bizarro, muito absurdo mesmo, muito. E é cego às críticas que eu sempre faço sobre o departamento de comunicação do Fluminense. Seguem as críticas, assim. É uma capacidade tremenda de transformar momentos bons. E óbvio, tem seus acertos, não estou criticando isso aqui. Mas de transformar, de botar asteriscos em momentos bons e de conseguir afundar ainda mais na lama em momentos ruins. Como casos desse. Nenhum jogador apareceu para falar. E aí eu tô falando aqui, se for uma decisão da comunicação do Fluminense de ninguém falar, tá feita a crítica. Mas aí, se for uma decisão dos jogadores não poder falar, tá feita a crítica também. Se for uma decisão da comunicação, obviamente a crítica aos jogadores tá desfeita, não faz sentido. Se for uma decisão dos jogadores, obviamente a crítica à comunicação tá desfeita também nesse caso. Então agora a gente vai ouvir o Diniz, também não. Nesse caso, uma bizarrice aí, isso é extra, mas é normal para uma bizarrice da Ferj. Simplesmente o jogador que é expulso não pode dar entrevista. É um negócio de uma maluquice. O Diniz está fora do próximo jogo, ele não vai dar entrevista no próximo jogo, mas com certeza isso é para evitar que sejam feitas críticas à arbitragem. Mas enfim, o regulamento está aí, se o Diniz não poderia dar coletiva hoje. Então quem apareceu para a coletiva foi o seu assistente Eduardo Barros. E obviamente essa foi a principal pergunta feita. Eu vou botar, a pergunta foi feita primeiro pelo Marcelo Neves, eu vou botar a resposta dele. E depois eu vou botar, essa pergunta ela foi feita pelo menos 5, 6 vezes. E eu vou botar a resposta dele para essas outras 5, 6 vezes. Aí você fala, pô Gabriel, foi a mesma pergunta? Não, eu não vou botar a coletiva inteira. Mas teve pergunta com enfoque, falando do Calegari ter perdido o pênalti. Teve uma pergunta com enfoque do porquê o Ganso não pediu para bater. Teve uma pergunta com enfoque do porquê o John Arias não pediu para bater. Teve uma pergunta com enfoque se existe hierarquia. Teve várias perguntas. E ele não, vocês vão ver aí, ele não respondeu. E, então veja esse trecho que depois eu vou fazer uma crítica ao Eduardo Barros, que eu acredito ser construtiva também para ele. Eduardo, boa noite. Boa noite. A pergunta eu acho que seja talvez uma das mais óbvias do jogo, e acredito que você tenha conversado com o técnico Fernando Diniz, a explicação do porquê que o Calegari bateu o pênalti, sendo que não é um dos principais da linha normal de batedores. Após todas as sessões de treinamento, praticamente todos os dias, vários jogadores batem cobranças de pênalti, e o Calegari é um desses jogadores. Todos vocês sabem que nós temos um batedor principal, mas numa decisão de campo acabou não batendo o batedor principal. Nós temos também uma outra possibilidade, um outro jogador, e ele também não bateu, e nessa decisão circunstancial quem acabou sendo o cobrador foi o Calegari, como todos vocês viram. Há uma explicação nesse momento, nós vamos ter que discutir essa questão com a cabeça mais fria após digerirmos esse resultado que infelizmente não nos favoreceu. E aí, após isso, a gente ter uma maior clareza desse cenário que, infelizmente, foi determinante para o resultado no Clássico. A situação da escolha do cobrador, o John Arias, ao final do jogo, ele falou ainda na beira do campo que ele não falaria, ou algo assim, estou parafraseando ele, mas que não responderia agora essa situação sobre o cobrador para não falar besteira. Eu queria saber como está o clima nessa situação da escolha, e já que você citou o Ganso, mas eu queria que você fosse mais específico também nessa linha que o Marcelo citou de outros jogadores, e você também de outros jogadores de cobrança, porque esses outros jogadores também não cobraram. O John Arias já cobrou contra o Atlético Goianiense e o Keno já cobrou também pelo Atlético Mineiro. Provavelmente eu vou ser repetitivo na resposta, então acho que essa parte eu posso pular e me ater especificamente às questões mais táticas do jogo. Mas eu só queria entender melhor diante do que você disse, né? Você disse que foi uma decisão de campo, então até onde eu entendi, a comissão técnica ela não teve participação nessa escolha. Existe uma linha a ser seguida, só que a decisão de campo foi diferente dessa. Eu entendi isso, se eu estiver errado, você me corrija, por favor. E foi todo mundo em cima do juiz depois do apito final. Sobre a questão da penalidade, eu acho que já são 3 perguntas respondendo praticamente a mesma coisa. Eu acho que eu posso pular essa questão, mas em relação à arbitragem... Eduardo, boa noite. Aqui atrás, por gentileza. Você disse que é melhor pular essa parte porque já falamos algumas coisas relacionadas aos pênaltis, mas cada pergunta tem um enfoque. É por isso que eu vou insistir ainda neste tema.
Existe, por gentileza, internamente, uma escala hierárquica para cobranças de penalidades no clube, independente de quem participa, quem tem o melhor aproveitamento no dia a dia, nos treinamentos. Então, como fica difícil hoje a imprensa poder tomar conhecimento de como é feita essa cobrança, porque não há questão presencial, enfim e tal, dos repórteres tomarem conta de ver, né, de observar, existe uma questão hierárquica. Eu estou querendo dizer o seguinte, por exemplo, no momento do pênalti, houve a palavra do treinador na beira do campo informando que quem tinha que bater era o Calegari, ou, por exemplo, o jogador mais velho pode se situar e falar, quem vai bater sou eu. Eu vou devolver a pergunta, porque o senhor seguramente acompanhou os jogos do Fluminense. Mando que quem tinha que bater era o Calegari, ou, por exemplo, o jogador mais velho pode se situar e falar, quem vai bater sou eu. Eu vou devolver a pergunta, porque o senhor seguramente acompanhou os jogos do Fluminense na temporada passada. Qual foi o principal batedor do Fluminense na última temporada? Paulo Henrique Ganso. 8 penalidades e ele conseguiu converter 6. Então, a partir dessa pergunta, eu acho que fica claro, uma vez que se mantém o comando e se mantém boa parte do elenco, a existência de um cobrador principal, conforme eu respondi já na minha primeira resposta. Sendo um jogador agredindo, infringindo a regra? Então, por isso eu convidei vocês desde o início para ampliarem o debate sobre o clássico. O pênalti, ok, nós temos que discutir e resolver essa situação para que não se repita, mas tem mais coisas para serem levantadas sobre o clássico de hoje. Essa última resposta do Eduardo Barros, que eu coloquei na sequência, de que até uma resposta que ele está falando de outro ponto, que ele pedia para ter outro enfoque, enfim, não sei a situação que ele passou pela cabeça dele, de que ele pedia, a gente poderia ir para outro enfoque se ele respondesse a pergunta. E ele não responde, ele diz que é uma decisão de campo, mas não responde. E depois a gente faz perguntas com outro enfoque, ele fala de ampliar o debate, mas a gente tem que continuar repetindo pela pergunta que não foi respondida. Se ele decide não responder, ele vai continuar ouvindo a pergunta. Óbvio que tinha outros assuntos importantes, a arbitragem foi um assunto importante para os dois lados, não como ele quer convencer também. Para os dois lados teve erro contra o favor do Fluminense. Não é esse o porém aqui. Samuel Xavier era para ter recebido o cartão amarelo cedo, isso é óbvio. O Ganso recebeu. O Marçal não recebeu o segundo amarelo. Enfim, teve erro de tudo quanto é lado. Não dá para transformar esse jogo num perdemos por causa do erro de arbitragem quando a gente teve um pênalti marcado e cobrado por um jogador que não era um cobrador, e isso não é esclarecido. A gente daria outro enfoque, Eduardo Barros, ampliaria o debate se você tivesse respondido a pergunta. As perguntas. A gente hoje, a nossa pauta não era se o John Arias é o colombiano mais feliz do Brasil, a nossa pauta não era hoje se o João Neto foi relacionado e poderia ter entrado em campo pela primeira vez. Não, a nossa pauta era tentar entender a pauta principal, e a pergunta principal era tentar entender por que o Calegari bateu o pênalti. Isso não foi respondido, pelo contrário, ele até fala foi uma decisão de campo, foi a única resposta que a gente conseguiu tirar disso. E aqui eu vou para minha conclusão. Gabriel, por que o Calegari bateu o pênalti? Novamente, eu não tenho resposta, eu não tenho informação. Então eu posso fazer a minha leitura. O Fluminense tem um cobrador que é o Ganso, tem um cobrador que é o John Arias, tem o Keno, que acabou de chegar, e o Fluminense tem vários jogadores que têm qualidade. O Calegari já bateu pênalti na base, o André já bateu pênalti na base, Martinelli, tal. O Nino deve treinar pênalti depois, isso que eu tô elocubrando, né? E aí, vamos lá, né? Isso tudo pode acontecer, claro que pode acontecer, e talvez o Calegari de fato treine muito bem. E o que me parece? Era o pênalti, a bola natural era do Ganso, tanto o Ganso nem se preocupa de correr para pegar a bola, o Calegari corre e pega a bola. Isso é leitura minha, tá? Não é informação, novamente. Isso é leitura minha, o Calegari pega a bola e fala que ele vai bater, que ele tá confiante que ele vai bater. Nesse momento, a gente poderia cobrar do Ganso, falar, não, eu sou o cobrador. Ou então, até falar, não tô à vontade de bater, cobrar uma adesão de capitão do Nino, também a gente não tem. Chegar e falar, não, Calegari, é clássico. John Arias com a bola, Keno com a bola, Ganso com a bola. A gente não teve essa decisão. Talvez, naquele momento, o Ganso também tenha ficado com receio de ir lá, pegar a bola da mão do Calegari e pudesse causar uma instabilidade e tal. Bem, foi uma escolha dos jogadores. Eu citei aqui quem poderia ter cobrado e quem poderia ter decidido. Vou até excluir o Fábio dessa, por ele estar lá atrás, etc. Talvez nem tenha entendido muito nesse ponto. Acho que essa não cabe a cobrança ao Fábio. Mas Nino como capitão,
Ganso, John Arias e Keno como batedores tinham que ter resolvido essa situação. Gabriel, mas e se o Calegari faz o gol de pênalti? Beleza, teria dado certo, mas o Calegari não fez o gol de pênalti. E a escolha deles de não interferir nessa situação e deixar o Calegari bater os torna culpados. E eu acho que essa falta de decisão, que pode ser encarada como uma covardia desses jogadores não resolverem a situação e mostrarem a forma como deve ser feito, pode ser também escancarada no fato de depois não terem falado com a imprensa e terem se escondido. O Fluminense joga quinta-feira em Volta Redonda, eu estarei lá. E, bem, obviamente o jogo vai ter um outro roteiro, vai ter uma outra pauta, e essa pauta, obviamente, ela talvez ainda esteja viva, mas não vai ser uma das principais. Por que o Calegari bateu o pênalti? Na minha elucubração disso ter acontecido, se eu não me engano, pelo que me informaram, eu não confesso que eu não pesquisei, foi aniversário do Calegari essa semana. Ele tá fazendo um ótimo início de ano, de fato, é fato isso, tá fazendo, até os 5 minutos do segundo tempo, o Calegari fazia um ótimo início de ano nos 3 jogos que jogou. Se empolgou. Tava empolgado demais. E aí, meu amigo, se empolgou, olhou muito pro céu. Quem olha muito pro céu passa na pedra pequena, né? Tem um ditado assim, sei lá. Pra mim, foi isso que aconteceu. Aguardo os bons repórteres do Fluminense tentarem descobrir, eu vou tentar descobrir também, descobrirem o porquê Calegari bateu o pênalti e quais foram os desdobramentos disso. A frase do John Arias que mostra insatisfação depois disso. A gente perdeu o jogo por vários outros fatores, tem guerra tática, tem guerra dentro de campo, tem arbitragem, tem vários outros fatores. Mas o pênalti foi o fator determinante. No final das contas, a gente perdeu o jogo porque perdeu o pênalti. Até a próxima, valeu.